Tchau, Ruim lá e tal, Amanda Shipping. Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. Esse vídeo daqui não é uma live, como normalmente é, a gente tá fazendo um vídeo, porque a nossa última live deu um pequeno problema, mas como a gente aqui é empenhado, não vamos ficar sem vídeo, então tá aqui Chinês do Dia a Dia, número 16, lição 16, já estamos na nossa lição 16. Olha quantas lições já fomos. Se você tá aqui desde o começo, você já tá sabendo falar bastante palavras em mandarim. Então vamos lá, vamos para mais uma lição. Na lição de hoje a gente vai aprender a falar sobre comidas ou comer, ou melhor, comendo em restaurantes chineses. Parte 1, porque semana que vem a gente vai ter a parte 2, beleza? Então, vamos lá que a aula de hoje tá legal demais. Vem comigo. É sempre bom lembrar uma coisa. A playlist de chinês do dia a dia, ela é uma playlist voltada para a prática, voltada para aquilo que a gente pode usar no nosso dia a dia. E como sempre, eu começo explorando o vocabulário da aula. Depois disso, eu acabo fazendo parte por parte, explicando parte por parte, né, bem mais detalhadamente, mas no começo eu dou aquela enxurrada assim de conteúdo novo e aí depois a gente vai passo a passo entendendo o que cada coisa significa, beleza? Então vamos lá que agora a gente tem bastante coisa para aprender. Então a gente vai começar com o vocabulário da aula, como a gente sempre faz, beleza? Eu vou ler o vocabulário todo e aí vou explicar rapidinho a tradução e depois a gente vai ver passo a passo o que significam essas palavras, essas expressões aqui. Primeira frase é assim: 你们有什么特色菜？你们有什么特色菜？Que significa vocês têm que prato tradicional ou característico, melhor. Característico. Característico. Ou qual a especialidade da casa? Poderia ser também. E aí a nossa primeira frase, repetindo, é 你们有什么特色菜？特色é característico, 菜 prato, beleza? Então, 你们有什么特色菜？Vocês têm que prato característico? Qual a especialidade da casa? É a nossa primeira frase aqui. Lembrando que essa frase ela é utilizada pra gente quando a gente vai num restaurante tradicional, alguma coisa assim na China, beleza? Segunda frase é 你需要倒茶。你需要倒茶。Aqui seria bom, vou até botar aqui, né, que o pessoal gosta de falar, então vou botar aqui um ma, aquela partícula de perguntas, beleza? 你需要倒茶吗? Você precisa de garfo e faca? 你需要倒茶吗? Você precisa de garfo e faca? 你需要倒茶吗? Você precisa de garfo e faca? Terceira frase, que é o seguinte: 请问. 请问 seria um com licença. Com licença. Com licença. 请问, com licença. 你要茉莉花茶吗? Você quer chá de jasmim? 你要茉莉花茶吗? E aí a gente vai ver, obviamente, cada palavra aqui que significa nessa frase. Mas a pergunta é a seguinte: 请问你要茉莉花茶吗? Você quer茉莉花茶, que é o chá de jasmim? E a última frase do vocabulário da nossa aula é uma frase muito importante, que é uma frase que a gente pede para dividir a conta. 我们 AA 制吧. 我们 AA 制吧. Nós vamos dividir a conta. AA 制, dividir a conta. Beleza? Então, 我们 AA 制吧. Aí seria basicamente isso. Na verdade, a gente pode traduzir, né, ao pé da letra, seria nós, woman, sistema, AA. O que é o sistema AA? É o sistema de dividir a conta. Mas, então, só deixando ao pé da letra aqui, para quem tem essa curiosidade, sistema AA é AA, beleza? E o bar aqui é uma sugestão, uma partícula de sugestão. Mas agora a gente já viu o nosso vocabulário da aula, vamos passo a passo o que significa
cada palavra nessas frases. Primeira coisa, como pedir alguma coisa especial? Afinal, cada lugar, cada restaurante tem sua especialidade. Beleza? E aí a frase é aquela que eu falei ali em cima. 你们有什么特色菜?你们有什么特色菜? Qual a especialidade da casa? 你们, vocês. 有 significa ter ou haver ou tem. 你们有, vocês têm. 什么, o que ou qual? 你们有什么, vocês têm o que ou qual? 特色, especialidade, característica. E aí, característica está relacionado aqui ao cai. O que é o cai? É o prato, é a comida. Então, cai, em outros contextos, pode significar vegetal também. Mas nesse caso aqui, cai significa prato. Por exemplo, do inglês dish. Cai, nesse caso aqui, significa prato, comida, e não o prato físico, mas o prato, por exemplo, um prato de ovos. E aí vem um prato com ovos, entendeu? Nesse sentido. E aí, como sempre, para a gente entender melhor essa pergunta aqui, é bom entendê-la dentro de um contexto, dentro de um diálogo. Então vamos ver o diálogo aqui, rapidinho, o diálogo básico. 你们有什么特色菜? Vocês, ou melhor, qual é a especialidade da casa? Lembrando que essa é uma tradução livre, né? Se eu for traduzir ao pé da letra, seria vocês, ter, qual, característico, prato. Entende? Mas eu gosto de traduzir sempre de uma forma mais livre para ficar até mais um pouco bonito pra gente, né? E aí eles falam assim: 我们有烤鸭，你喜欢吗？我们有烤鸭，你喜欢吗？ Nós temos o pato laqueado. Você gosta? Pato laqueado, para quem não sabe, é um tipo de preparo com pato que você meio que vai fritando ele por fora com uns banhos assim, bem diferente, e é uma característica, uma comida característica da China, principalmente em Pequim. Daí o nome Peijing Kaoya. Peijing Kaoya é o nome do pato de Pequim, que é uma das melhores comidas do mundo, inclusive. Se você pesquisar assim, quais as melhores comidas do mundo, com certeza alguns sites você vai encontrar o pato de Pequim lá na menção deles, beleza? Então, pessoa A e pessoa B aqui conversando. 你们有什么特色菜? Qual a especialidade da casa? 我们有烤鸭，你喜欢吗? Nós temos o pato laqueado. Você gosta? 喜欢啊, eu gosto. 喜欢啊, gosto. Aqui poderia 我喜欢啊, enfim, qualquer coisa que você botasse nessa variação estaria certo, beleza? 喜欢啊, eu gosto. Beleza, e aí então vamos ler aqui o diálogo de novo antes da gente continuar. Pessoa A pergunta assim: 你们有什么特色菜? 我们有烤鸭，你喜欢吗? 我喜欢啊, 喜欢啊, eu gosto. Então essa frase é muito boa para você conhecer comida característica de determinado lugar. E aí, continuando, a gente chega nessa segunda parte aqui da nossa aula. Afinal de contas, os chineses usam hashish? Isso é uma questão muito importante. Muita gente fala, eu uso hashi e tudo mais, só que quando você está falando de China, você não vai falar de hashi. Tem um nome diferente, tem um vocabulário diferente, e aí, quando você fala de hashi, você está se referindo ao Japão. Apesar de ser a mesma coisa, o nome é diferente e os chineses gostam de que usem o nome chinês. A gente vai aprender já já qual é esse nome. A frase é a seguinte: 你需要到家吗? 你需要到家吗? Então, 你 significa você, 需要 significa precisar, precisa, ou precisar, enfim. 需要 precisar. Tao significa faca. Cha, Tao é faca e cha, garfo. Beleza? Então vamos lá. Quando você junta os dois, Tao, cha, fica uma palavra também que significa garfo, faca. Você precisa de garfo e faca? 你需要刀叉吗? E aí a gente fala garfo e faca por força do hábito, mas na verdade seria faca, garfo, né? Beleza? Então, 你需要刀叉吗? E o ma, como vocês sabem,
é uma partícula de resposta sim ou não, uma partícula para perguntas de resposta sim ou não, beleza? Continuando, vamos para o nosso diálogo e agora a gente vai entender por que os chineses não usam haxiz e eles usam kuaizi, kuaizi, aqui ó, kuaizi. Então, diálogo de novo, duas pessoas, pessoa A e pessoa B. Vamos lá. Ni shu yao dao cha ma? Você precisa de garfo e faca? Ni shu yao dao cha ma? Bu, bu, ou seja, não. 我想是这用筷子，我想是这用筷子。Não, eu quero tentar usar os pauzinhos. Então, bu, não, bu, não. 我想, eu gostaria, eu quero, 是 tentar, 这用筷子, usar os pauzinhos. E aí a gente não vai botar o nome aqui de hashi, porque hashi é um nome em japonês. A gente acabou de aprender, nome em chinês, então é kuaizi, kuaizi. Então, uma promessa aqui entre a gente. Você nunca mais, perto de chinês, vai chamar aqueles pauzinhos de hashi, beleza? Perto de chinês é kuaizi, kuaizi. Hashi é quando você estiver com japoneses. Chineses, kuaizi, kuaizi. Repete aí comigo, kuaizi, beleza? Então, continuando, já aprendemos como falar garfo e faca, como falar os pauzinhos que os chineses usam, e agora a gente vai aprender a pedir um chazinho em mandarim. E aí vamos dizer lá que o garçom tá andando e ele faz a seguinte pergunta para você. 请问你要茉莉花茶吗? 请问你要茉莉花茶吗? 请问significa por favor, com licença. Sempre usado antes de perguntas. Os chineses usam esse 请问 antes de perguntas para ser mais educado. 请问你 significa você, como vocês já estão carecas de saber. Yao, yao significa querer, quer. Molihua significa jasmim. E cha significa chá. Ma, como eu disse ali em cima, é uma partícula de sim ou de não. Partícula para perguntas de sim ou de não. Ma, ma, ma. 请问你要茉莉花茶吗? Com licença. Você quer chá de jasmim? Seria essa a tradução dessa frase. Com licença, você quer chá de jasmim? Jasmim é uma flor. 请问你要茉莉花茶吗? 茉莉花, 茉莉花, beleza? Jasmim. E aí, a gente vai ver como fica essa frase dentro de um diálogo para a gente pedir ou não pedir um chazinho. 请问你要茉莉花茶吗? Com licença, você quer chá de jasmim? Então, de novo. Com licença. Você quer chá de jasmim? E aí a pessoa pergunta, 请问, você quer chá de jasmim? Você gostaria de chá de jasmim? A pessoa A perguntou isso, a pessoa B respondeu, 我想尝尝中国绿茶, 绿茶. Então, 我想尝尝中国绿茶. Eu quero experimentar o chá verde chinês. Então, aqui a gente tem uma palavra muito importante, que é muito usada em mandarim quando se fala de comida, que é provar, experimentar. 尝尝, 尝尝, beleza? 尝 sozinho significa provar, experimentar. 尝尝é usado para dar aquela ênfase. Então, 我想尝尝中国绿茶. Eu quero experimentar o chá verde chinês. A pessoa que ofereceu o chá de jasmim e, na verdade, a pessoa B queria o chá verde chinês. Aqui você precisa prestar atenção na pronúncia. Ó. 绿茶, 绿茶, tem que fazer biquinho. 绿茶, beleza? 我想尝尝中国绿茶. Eu quero experimentar o chá verde chinês. Beleza? Com isso, a gente já entendeu, então, algumas coisas aqui nessa aula. Aprendemos a pedir pratos característicos da casa. Depois, aprendemos a pedir garfo e faca, ou não pedir garfo e faca, né? Sabemos a diferença agora de hashi para o kuaizi. E agora a gente aprendeu a pedir um tipo de chá específico, chá verde chinês ou chá de jasmim, beleza? Agora, antes de terminar, mas não menos importante, a gente vai aprender a rachar a conta em mandarim.
E para isso eles têm uma expressão muito boa, uma frase muito boa, que não tem em outros países. É uma expressão que significa literalmente rachar a conta. A frase rachar a conta, ela meio que foi adaptada, né? Porque rachar significa meio que dividir, que cortar, enfim. E conta é aquilo que dá no quando a gente vai no restaurante. Mas na China, eles têm uma frase realmente, uma palavra realmente para isso, que é o AAG, AAG, o sistema AA, que é o sistema de dividir a conta. No geral, os mais velhos, eles não fazem isso, tá? No geral, os mais velhos, eles fazem o quê? 我请你, eu te convido. Então, se eu te convido, eu pago. E aí, uma vez que você me convidar, você vai pagar. Mas hoje em dia, entre os mais jovens, alguns já têm essa cultura do AAG, AAG, beleza? Então, como é que se fala para rachar a conta? 我们 AA 吧，我们 AA 吧. Aqui não pode ser AAG, tem que ser AA, beleza? AA 吧. 我们 nós, AAG, sistema AA, 吧 significa uma partícula de imperativo, ou seja, uma sugestão. 我们 AA 吧, nós vamos rachar a conta. Bem tranquilo, bem suave, bem de boa. Então, como é que você fala? Você está lá de resenha e aí você quer sair, assim, não tem dinheiro para pagar para todo mundo. Então você vai chegar assim, pô, 我们 AA 吧，我们 AA 吧. Nós vamos dividir a conta. 好不好? Beleza? 好. Então, show, ótimo. Assim é a forma que você vai economizar dinheiro lá na China. Lucas te ensinando a economizar dinheiro na China, beleza? Então, essa aqui não tem muito diálogo, não tem muito o que falar. É só isso mesmo, 我们 AA 吧, beleza? E aí, a gente entra, como sempre, na nossa dica de cultura chinesa. Na nossa última parte da aula de chinês do dia a dia, nossa playlist voltada pro mandarim do dia a dia, é o seguinte. A culinária chinesa tem mais de 10 mil tipos de pratos. Então, é uma culinária muito grande. Cada lugar tem um prato específico e tudo mais. E cada lugar tem seu estilo próprio de culinária. Então, muito provavelmente, se você for para o sul e eu fui para o nordeste, a gente conheceu culinárias diferentes. Existem 8 escolas principais de culinárias na China. E aí eu vou botar um nome aqui para vocês. Vou falar o nome das províncias, que são as escolas que estão relacionadas a essas províncias. Shandong, Sichuan, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian. Penúltima província, Hunan. E a última província, Anhui. Essas 8 províncias se destacam por ter uma culinária muito diferente da outra. E aqui a gente tem pequenas características de comparação entre cada lugar. Se vocês quiserem, deixem aí no comentário. Eu posso fazer um vídeo explicando a diferença de cada lugar para cada lugar. Mas alguns lugares eu já trouxe aqui nessa aula de hoje. Por exemplo, Sichuan é muito apimentada a comida. Então, lá pro lado de Chengdu, a capital, a cidade dos pandas, Sichuan é bem apimentado. Jiangsu é um lugar que tem a comida levemente adocicada. Então, para o pessoal que gosta da mistura aí do doce com salgado, Jiangsu é um lugar maneiro. Guangdong é uma comida mais suave, uma comida mais tranquila, mais de boa. Então, cada lugar vai ter uma comida característica e aí vocês deixem no comentário se vocês querem que eu faça esse tipo de conteúdo aqui no canal também, falando sobre a culinária de cada lugar e tudo mais, beleza? Quando eu estiver na China, eu posso até fazer react e indo em restaurantes específicos, provando comidas de lugares específicos, mas basicamente é isso. Cada lugar da China, por a China ter muito grande, a China é o terceiro maior país em território do mundo, você consegue encontrar uma riqueza de comida muito grande também, beleza? Então, não necessariamente, por exemplo, minha experiência com comida vai ser igual à sua. A gente pode ter tido experiências diferentes de acordo com o lugar que a gente foi. Então é isso, com isso a gente encerra a aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Deixe seu comentário aí embaixo, ativa o sininho da notificação, dá aquela moral, compartilha com um amigo. Até a próxima. 再见